Boa noite. Mais forte um pouquinho. Boa noite. Isso. Hoje, como é quarta-feira, nós vamos falar novamente sobre a família. E hoje eu gostaria de fazer vamos dizer assim, um alerta. Porque sempre que a gente fala de família, a gente fala dos desafios, das dificuldades que são inseridas dentro do nosso seio familiar. Porque geralmente encarnam juntos espíritos afins, mas também, muitas das vezes, espíritos que guardam, no decorrer de outras encarnações, algumas inimizades, alguns desafios de convivência. E, dentro do amor de Cristo e de Deus por todos nós, nos é permitido essa experiência de encarnarmos todos juntos no mesmo seio familiar, para que a gente possa, através dos laços consanguíneos, nos ressarcirmos uns com os outros das nossas faltas, das nossas vidas, dos nossos erros pretéritos. Mas também nós temos que ter um cuidado, e é essa a nossa reflexão de hoje, porque nem sempre as famílias são um local, o lar é um local de desajuste, de desacertos. Muitas famílias vivem uma completa comunhão. Talvez tenha ali o pai, a mãe, os filhos, que vivem de uma maneira muito tranquila, muito serena, né? O pai e a mãe vivem de forma harmoniosa, lógico, né, que vai ter os seus desentendimentos, mas fazem parte do processo normal, mas um clima de amor, de respeito, né? Onde eles conseguem transmitir isso, inclusive, para os filhos. E nascem ali também filhos, né? Crianças que vão crescendo e que são crianças tranquilas, serenas, aquelas crianças que não dão muito trabalho, crescem, viram adolescentes e adultos também tranquilos, honestos, trabalhadores, né? Então, é uma família muito serena. E aí a gente faz esse convite, esse alerta, porque muitas vezes, nós, quando a gente estuda a doutrina espírita e a própria vivência nossa, a gente tem já um conhecimento de que a bonança nos traz certos riscos. Quando isso tudo está bem, a nossa tendência é nos acomodar. Quando a gente está com a vida boa, feliz, tudo dando certo, eu sempre brinco, né? Quando a gente está lá na praia, a gente dificilmente lembra de orar para Deus. Mas quando a gente está na dificuldade, os problemas aparecem, a gente até ajoelha para falar com Ele. Então, a nossa reflexão de hoje também vai nesse sentido. Para aquelas famílias que muitas vezes vivem numa serenidade, numa tranquilidade muito grande, e precisam refletir um pouquinho do porquê isso. Porque aí a gente tem que analisar todos os ensinamentos de Cristo e da própria doutrina espírita, que nos fala que nós estamos num processo de evolução constante. E que nós ainda somos espíritos mais ligados à primitividade do que à celestialidade, planos celestes. Então, se nós vivemos ainda mais ligados ao erro, ao mal, a gente tem que entender que a gente tem sempre um compromisso a ser realizado aqui enquanto estamos encarnados. Ou seja, cada encarnação que nós temos é uma oportunidade de remissão, de nós redimirmos, né, com os nossos erros e conseguirmos a nossa evolução. Então vamos lembrar um pouquinho que geralmente quando a gente vai fazer o nosso planejamento reencarnatório, nós ali buscamos, primeiramente, talvez uma pessoa aqui que a gente tenha um compromisso de ressarcir perante outros dívidas que a gente adquiriu. Então é comum o casal, por exemplo, vai construir, né, o laço, a base da família, né, que são os pais. Talvez muitas vezes esses dois possuem uma afinidade.
E aí, por causa dessa afinidade, dos compromissos que eles têm com outros espíritos, eles decidem juntos criarem, receber como filhos esses desapegos. Por isso é muito comum hoje a gente ter dentro do nosso lar essa dificuldade de relacionamento, de pai com filhos, e vice-versa. Muitas vezes o próprio pai ou a própria mãe tem uma certa aversão a um filho e não se consegue explicar o porquê. É porque são compromissos anteriores que eles assumiram naquela encarnação de estarem juntos para poder ressarcir tudo isso. Muitas vezes também o próprio casal, a própria base, eles também têm compromissos diversos. Talvez fala, não, olha, a gente vai ter que nascer junto na função de gestores de uma família para a gente poder realizar tudo isso. Então sempre tem um porquê ligado à questão das nossas imperfeições que ainda carregamos. Então muitas vezes esses espíritos afins, até com uma forma de se ajudarem, e quando a gente fala afins, gente, aí que a gente tem que ter esse cuidado, lógico que na doutrina espírita não existe regra geral, uma coisa que não é assim, pronto. Mas sempre a gente tem que analisar. Quando a gente fala afins, não está propriamente dizendo espíritos afins para o bem. O que acontece muitas vezes? Nós fazemos nossos colunhos, agrupamos lá. Vamos pegar aqui, a gente ouve aqui, um grupo resolve assaltar um banco. Reúne lá 5, 10 pessoas, vamos assaltar um banco? Vamos. A gente tem uma afinidade para aquele propósito. A gente vai com o mesmo propósito, junta todos e assaltam aquele banco. Supondo que nesse assalto aconteça coisas que fogem ao nosso controle. Pessoas morrem, pessoas se machucam, coisas acontecem de forma grave. Pode acontecer que esse mesmo grupo, lógico, depois de um processo de estudo, de conhecimento, de consciência dos seus próprios erros, lá no plano espiritual, depois de muito conversar, de muito dialogar, de entender a necessidade das reparações dos seus erros cometidos, eles falam, olha, nós causamos o mal juntos. Então agora vamos juntos fazer o bem. Vamos juntos para que a gente um apoie no outro, para que a gente possa ressarcir tudo isso que a gente fez, encarnar juntos, numa mesma família, no mesmo grupo familiar. Isso pode acontecer. Por quê, gente? Aí a gente tem que... Por que a gente está fazendo esse alerta? Porque, veja bem, meu conhecimento é limitado, mas eu acho difícil, na condição que nós ainda estamos, no nosso planeta que vivemos, nascer diversos espíritos superiores juntos. Então essa chance é quase nula. E até mesmo porque, quando a gente fala em reencarnação de espíritos superiores, no planeta em que nós vivemos, esses espíritos reencarnam com a grande carga de luta, porque eles vêm para nos dar exemplos. Jesus, que é o mais puro entre todos nós, que encarnou no planeta Terra, ele ficou aqui e não teve uma vida fácil. A vida dele foi de dificuldade, porque ele queria nos dar o exemplo realmente de que era possível, mesmo diante de tantas adversidades, termos um caminho reto. Então ele veio para ser realmente o nosso caminho, verdade e vida. Então quando a gente vê Chico Xavier, Divaldo, Maria Teresa, diversos outros, que estão já reencarnados e outros que vão reencarnar, a gente imagina que esses espíritos não vão vir aqui para ter uma vida serena. Eles vão ter as tribulações para mostrar-nos a força que eles têm, a resignação que eles possuem, e para nos provar, olha, é possível. Vamos, o caminho é esse. Então, dentro dessa lógica, nós temos que lembrar que a doutrina espírita é uma fé raciocinada. É quase assim impossível
nascer, por exemplo, 4 pessoas da mesma família, todos superiores, espíritos superiores. O mais certo, muitas vezes, é nascer esses espíritos afins com o compromisso de fazer o bem. Tendo a oportunidade de falar, não, vamos juntos, que um apoia o outro e a gente não vai se deixar cair de novo. Então, chegando aqui, a gente tem essa responsabilidade. E o que acontece muitas vezes? Talvez a gente até venha com esse propósito, chegando aqui, a gente acostuma com essa serenidade, está tudo bem. Lógico que a gente lembra sempre que a educação familiar deve ser o início de toda a caridade. Então, se a gente já consegue dar uma educação de qualidade, na direção certa para nossos filhos, nós já estamos acertando muito. Mas a doutrina espírita também nos orienta que é necessário nós irmos em busca dos importunos recursos. Então, muitas vezes, nós estamos aqui com a nossa família tranquila para que a gente possa fazer mais, para que a gente possa doar mais. Uma vez que nós não temos os atritos, as dificuldades dentro de casa, que a gente possa ter condições, então, de ir levar esse mesmo benefício que nós recebemos para com os outros. Então, por isso que a gente faz essa reflexão para aqueles que muitas vezes têm uma vida muito tranquila. Porque, gente, na condição que nós estamos, o estar parado é sinônimo de atraso. Quem não faz nada está se atrasando, não que o espírito vai regredir, não existe isso, mas porque os outros vão seguir. Nós vamos estar estacionados. É como na questão lá da escola, né? Se a gente faz a 6ª série e bomba na 6ª série, nós não vamos voltar para a 5ª, nós vamos continuar na 6ª. Mas todos os outros que passaram vão para a 7ª. Então aquilo representa para nós um atraso. Então muitas vezes nós viemos aqui, passamos uma encarnação inteira, vivendo uma vida serena, tranquila. E a gente tem que perguntar, será que eu não posso fazer um pouquinho mais? Lembrando sempre, isso aqui eu quero frisar bem. A responsabilidade de cuidar bem da família já é um grande feito. Então, se eu consigo ter uma família equilibrada, eu consigo fazer isso, já estou de parabéns. Porque não é fácil ter essa família equilibrada. Porque os desafios são diversos, são muitos. Mas aí eu tenho que me perguntar, será que eu não posso fazer um pouco mais? Será que esse exemplo que eu consigo ter dentro da minha casa não seria o caso de eu levar para outras famílias também? Num processo também tranquilo. Igual a gente sempre fala, não precisa mais dos grandes feitos, daqueles dos grandes mártires. Mas eu realmente trabalhar isso. Então é uma questão realmente de consciência de cada um de nós. A minha família está tranquila, eu estou dando esse exemplo para os outros de como cuidar de uma família, eu estou no caminho certo. A grande questão que a gente faz, esse alerta, é para a gente não cair naquela zona de conforto. Minha vida é boa, eu vou seguir assim, não vou preocupar muita coisa não. Porque talvez a gente tenha essa condição boa, é igual a gente sempre fala da questão da saúde, A saúde nós temos ela para poder aproveitá-la e utilizá-la bem. Porque muitas vezes a gente só dá valor na saúde quando a gente tem a doença. Aí a gente fala aquela frase famosa, Ah, se eu tivesse saúde. É igual quando chegam os anos, Ah, se eu tivesse aquela idade. Mas por quê? A gente passou por aquela fase, por aquela idade. E a gente não aproveitou. Então muitas vezes a gente tem saúde. Mas o que a gente faz? Acaba com ela. A gente faz coisas perante a nossa própria saúde para acabar com ela. A gente tem juventude, tem idade, nós estamos fortes,
E a gente faz um aproveito, faz coisas erradas e depois vai nos trazer consequências quando nós estivermos na velhice. Então a mesma coisa que a gente quer fazer essa reflexão de hoje é sobre essa questão quando a gente está muito tranquilo, muito sereno. E lógico, a gente está falando dentro da questão da família, até que é o nosso tema de hoje, mas isso tem em todos os pontos. É a saúde, é a juventude, é a condição financeira, né? Eu estou com a vida financeira tranquila. Então tá, mas será que eu posso fazer alguma coisa para aqueles que não têm essa vida financeira tranquila? Que é o processo de compartilhar. Eu não necessito necessariamente tirar de mim, fazer igual São Francisco de Assis ou outros, né, que abdicaram de todos os bens materiais para viver em prol do outro. Não precisa disso. Mas muitas vezes é avaliar que aquilo que eu tenho, e aí dentro de todas as questões, dentro da saúde, da juventude, da família estruturada, da vida financeira estruturada, o que eu posso fazer perante o outro? Porque é aquela velha questão, muitas vezes eu tenho meu guarda-roupa que eu não uso, fica sobrando e que eu não percebo, que eu não tenho essa iniciativa de olhar que está sobrando, que eu não estou usando, pode ser o essencial na vida do outro. Então quando eu tenho essa vida tranquila dentro da minha família, talvez eu precise ir conversar com aquela outra família que não tem essa vida estruturada. Para até falar, olha, lá na minha casa eu consigo ter uma vida estruturada porque eu ajo assim, assim, assim. A gente conduz, a gente tem diálogo, a gente respeita um ao outro, a gente tenta ter, né, um equilíbrio entre todos nós. Então talvez precisemos dar só apenas esse pequeno passo a mais, para que o outro também possa ter essa mesma qualidade de vida que nós. Então a gente tem que ter, e a doutrina espírita é muito clara nisso, a gente tem que ter um cuidado muito grande quando as coisas estão muito boas. Porque a nossa tendência é nos acomodarmos. E aí nós temos que estar cientes de que nós estamos aqui num processo de aprendizado. Nós estamos aqui num processo de reparação de erros. E é esse aprendizado e a reparação de erros que vai fazer a nossa evolução. Então nada acontece por acaso. Assim como eu ter aquele filho problemático, ter aquele esposo ou aquela esposa complicada, né? Ter aqueles pais que não me dão valor, que me abandonaram, nada disso foi por acaso. Eu ter essa consciência também, que eu ter aquela esposa amorosa, aquele companheiro, aquele marido companheiro, aqueles filhos dedicados, que não são ingratos, que corresponde àquilo que eu dou, também não é por acaso. A gente pode ter cuidado da gente entrar naquela e falar assim, não, é porque eu mereço ter tudo isso. Voltamos a frisar, na condição que nós estamos, nós carregamos muitas imperfeições. Então é mais fácil. Volto a dizer, isso é uma avaliação que cada um tem que fazer. É mais fácil eu ter compromissos a ser feitos com essa família harmoniosa do que eu ter vindo aqui apenas para viver uma felicidade plena. Né? Lembrando que o fazer o bem não atrapalha e não deveria atrapalhar a minha felicidade plena. Então é eu só sair um pouquinho dessa zona de conforto, dessa minha tranquilidade. É aqui que a gente fala, né? Eu estou lá no meu sofá tranquilo, posso ficar lá no meu sofá tranquilo. Mas de vez em quando eu tenho que pensar, peraí, será que eu teria que de vez em quando levantar do meu sofá tranquilo e ajudar aquele que não tem nenhum sofá para sentar? O porquê de eu estar aqui? Né? O porquê da minha encarnação, dessa minha encarnação? Então são questionamentos que eu tenho que fazer. E os nossos riscos aumentam à medida que a nossa vida vai ficando melhor. Eu brinco muito quando eu falo que eu nem jogo mais na Mega Sena, eu tenho medo de ganhar. Porque se eu ganhar, casa de oração, fonte de luz, nunca mais me dê, que eu vou estar na praia.
Eu vou ter muito compromisso, né? Eu tenho viagens, eu tenho eventos para ir, né? Muito dinheiro, né? Então a gente tem que ter cuidado. Porque isso é uma coisa, a gente brinca, mas é uma coisa que acontece realmente, né? Olha, é uma coisa, assim, o terreno eu posso até garantir, mas a minha presença talvez não, entendeu? E isso é aquelas coisas que a gente tem que ter cuidado. Porque aí, justamente, a gente faz essa troca. Boa observação. É uma observação muito importante. Porque aí a gente transfere as responsabilidades. Aí eu não vou poder ir lá na casa de oração, não, mas aí eu vou dar uma doação generosa. Lógico que está ajudando, né? Até porque a casa de oração vai fazer bom uso desse dinheiro. Mas lembra do meu compromisso, tá? E quando mais eu tenho que doar. Há muito será cobrado para quem nunca é dado. Então, se eu não tenho recursos financeiros e venho uma casa de oração, isso quer dizer que quando eu tiver, eu tenho que continuar vindo. Eu não posso trocar, fazer essa troca. E aí, o que eu faço? Eu terceirizo as minhas ações do bem. Eu começo a pagar para que o outro faça por mim. Muitas vezes, hoje, na condição de pessoas não afortunadas, você monta uma cesta básica e você tem o cuidado de ir lá levar a cesta básica até a pessoa, né? Mas quando você talvez tem mais dinheiro, você não. Eu vou lá, vou ligar no mercado, vou pedir para montar, vou pedir para eles entregar. Só que em vez de um, eu vou entregar 10, né? E a gente tem esse processo de achar como é que a gente pode substituir, terceirizar as nossas ações positivas. Então a gente tem que ter essa reflexão, esse cuidado, né? E a gente não pode esquecer que o melhoramento da nossa vida, lógico, é merecimento nosso, dependendo do nosso esforço, mas também é uma condição que a gente tem que retribuir. O bem que nos é feito, devemos retribuir com o bem fazendo ao outro. E lembrando sempre que nós somos espíritos devedores. Então nós temos muito mais a dar, a pagar, vamos dizer assim, através do trabalho, do que a receber. Então, se voltando à questão da... É uma questão assim, a doutrina espírita é uma terra assassinada. Eu ganhar 100 milhões na Mega Sena, eu não posso pensar que eu sou privilegiado. Não, porque eu tenho responsabilidades com isso, né? Então, quanto mais eu tenho que ter responsabilidade. Então, dentro disso, eu tendo essa família equilibrada, primeiro, a pessoa que a gente sempre fala, valorizar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é. Parabéns para mim por ter uma família equilibrada. E nem todas são, na verdade, poucas são. Cada uma, sua família, tem seus desafios, suas lutas, suas dificuldades a serem enfrentadas. Parabéns para mim. Mas o que eu posso fazer além disso? Qual é o proveito real que eu tenho em ter essa família equilibrada? Uma coisa que a gente vê comum, né? É assim, as famílias muitas vezes têm até uma certa dificuldade no início, vai para cá e vai a luta diária, tal. Quando vai chegando um certo tempo de experiência, elas se unem, né, para trabalharem juntas. Então, quer dizer, um processo que realmente a dificuldade leva à compreensão e que precisam necessariamente estar juntos para trabalhar. E talvez essa compreensão não tenha quando a coisa já vem fácil. Então, desde o início existe essa harmonia, né? Nós não estamos, vamos enfocar isso. Nós estamos condenando a harmonia, não estamos condenando o equilíbrio. A nossa intenção é apenas mostrar os perigos que tem nessa fase. Porque quando tudo está bem, a nossa tendência é se afastar de Deus. A nossa tendência é se afastar do trabalho. Porque a gente começa a ter desculpas maiores para não fazer isso. Então, muitas vezes eu me acomodo no lar. Não, aqui está tão bom, tão gostoso, a família é tão boa.
Parabéns por isso. Valorize isso cada vez mais. Estejam com eles. Mas por que então não convidar essa família? Fala, vamos, gente, vamos fazer uma visita? Vamos lá ajudar na sopa? Ou mesmo a própria família. Olha, vamos montar uma cesta básica, vamos visitar outra família? E com isso está ensinando seus filhos a ver a realidade também. Porque muitas vezes a gente cria nossos filhos na mão redonda, achando que o mundo é muito perfeito. E quando ele, por obrigação natural da evolução, do crescimento, da maturidade, ele chega na realidade do mundo, ele está preparado. Então, desde cedo a gente começava a fazer esse trabalho. Olha, vamos lá, vamos na outra família. Eles vão ver que outra família não tem o mesmo que eles têm. Então, já desperta nele essa necessidade de compartilhar. Então, esse é o nosso convite de hoje. Para que a gente, lógico, valorize as nossas conquistas. Uma coisa que a gente tem que fazer muito também. Valorizar aquilo que a gente já tem, que a gente já conseguiu. Aquilo que a gente já melhorou. O que a gente já melhorou. Né? Se a gente for analisar nós mesmos, talvez a gente analisar alguns anos atrás, o nosso pensamento, a nossa forma de agir, era diferente. Mas a gente tem que estar consciente que tem que melhorar muito. Então, cada coisa que a gente recebe, a gente tem que pensar, como eu vou retribuir essa bênção? Como eu posso ajudar realmente essa situação que eu me encontro hoje bem, de situação tranquila, para que outros também tenham essa mesma situação? Porque o processo é isso, gente, é um ajudando o outro. Nunca é um processo isolado. Nunca é apenas eu, nunca é apenas a minha família. Lembrando que a família real é a família universal. Então, por isso nós temos essa necessidade de viver em sociedade. Mas aí a família sendo a célula máter dessa sociedade. Por isso, então, esse convite, essa reflexão, para que a gente possa realmente, né, estar nos colocando à disposição para auxiliar. Porque quanto melhor estamos, melhor poderá ser esse auxílio. Aquela regrinha do amor, né? Quem pode dar amor de maneira mais plena? Quem se ama de maneira mais plena. Então, se eu me amo de maneira plena, eu vou conseguir amar o outro também de maneira plena. Então, se eu estou bem, não é um tipo para me acomodar. Se eu estou bem, eu tenho que ajudar o outro, porque é assim que eu vou ajudar o outro de maneira mais completa também. Então, que a gente possa fazer essa reflexão e que Jesus nos abençoe. Obrigado.